Olá, meu amigo, minha amiga. O que você acha se a gente tivesse no Brasil propagandas na televisão, editoriais, jornais, fazendo apologia de bocas de fumo, como uma coisa muito boa para a sociedade, matérias na televisão, pegando testemunhos, mostrando como algumas drogas têm um benefício para a economia, para o cidadão, ou tivéssemos propagandas de grupos milicianos espalhados no Brasil inteiro, mostrando como eles são bons para a segurança, como eles cobram pouco, como isso garante uma tranquilidade, enfim. Certamente teríamos muitas pessoas no Brasil que iriam concordar e achar isso uma coisa muito interessante de uma maneira geral, assim como acharam ao longo de muitas décadas, que tivéssemos propagandas de cigarro, que depois se converteram, a verdade mostrou, que fazem muito mal à saúde do ser humano. Mas mesmo quando se tinha a informação que o cigarro era prejudicial, os meios de comunicação não estavam lá importando que ia morrer um monte de gente, que ia dar câncer, porque se o anunciante está pagando, eles fazem propaganda de tudo. E assim tem funcionado no mundo de uma maneira geral. Antes da gente espichar mais o assunto, estava quase me esquecendo, se você chegou agora, meu amigo, e você às vezes se sente, muitas vezes, como se estivesse num país cheio de zumbis, pessoas meio estranhas ao seu redor, que não dá nem para conversar mais, até dentro da sua família, e você de repente conseguiu chegar aqui no nosso portal, no nosso esconderijo, seja bem-vindo. Aqui a gente sempre vai falar de temas que você não vê em outros lugares. Portanto, se inscreva e ajude aqui nosso portal a se ampliar, tá bom? Vamos embora então. Então eu estava falando das propagandas, então imagine que fosse possível se ter esse tipo de propaganda. Isso tem acontecido no mundo inteiro de uma maneira geral. E o pior de tudo são as propagandas subliminares, aquelas que você não sabe se tem alguém bancando, ou se está bancando, por que não aparece? É como naqueles seriados de TV que tem alguns personagens, algumas figuras que estão ali dentro de um ambiente, de um reality show, e um outro fuma. Mas por que esses personagens fumam se é proibido a propaganda de cigarro nos meios de comunicação? Então, uma válvula que eles encontram para fazer uma propaganda muito mais importante, muito mais eficaz, porque essa é uma propaganda subliminar que está atingindo a pessoa sem ela perceber. Muitas propagandas de interesses econômicos também são feitos de maneira subliminar, de interesses políticos também são feitos de maneira subliminar, o que causam grandes eficiências, no seu resultado final. E quando existem grupos de comunicação que prosperam economicamente muito mais do que a média do povo brasileiro, aí a gente tem que ficar desconfiado. Por que as organizações Globo defendem tantos interesses de grupos que eles não noticiam quais são, É como se fossem grandes quadrilhas internacionais, grandes grupos de gangsters internacionais que sugam as jugulares dos povos onde eles fincam os dentes, e não aparecem de uma maneira geral. Há um mês atrás, só para dar um exemplo, as organizações Globo, há um mês atrás, não, mais de um mês atrás, eles estão defendendo a privatização do saneamento público aqui no Brasil. Aqui eles fizeram um editorial, falando das benesses de se privatizar o saneamento básico. Concomitantemente a isso, o Congresso Nacional está aprovando uma lei de autoria lá do senador Tasso Gereissati, que é considerado o senador Coca-Cola, porque defende os interesses das grandes multinacionais que exploram água e, portanto, saneamento básico, Então, o jornal aqui ele fez apologia das benesses da privatização do saneamento básico, que tem esse editorial foi na contramão do que está acontecendo no mundo, porque nos países europeus, onde houve a privatização do saneamento básico, em pelo menos 298 cidades, o saneamento básico está sendo revertido novamente para a administração pública, porque os europeus perceberam que isso só deu dinheiro para pequenos grupos,
piorou a qualidade do serviço e aumentou o valor da tarifa. E por que tem grandes grupos interessados nessa história no mundo inteiro? Porque os ativos relacionados à água passaram a ter valor muito mais interessante do que, por exemplo, os combustíveis e energia elétrica. Por uma razão muito simples. Você vive sem energia, você vive sem combustível, mas sem água, amigo, não tem jeito, não tem como viver sem água. Então, sabedores disso, eles sabem que se você não pagar a conta da água, eles cortam a sua água e está tudo resolvido. Não tem investimento mais lucrativo. Então, os fundos de investimento no mundo inteiro estão tentando tomar conta da água de todas as pessoas aonde eles puderem. E as organizações global defendendo esse tipo de interesse, sem mencionar, obviamente, quem são as pessoas ou grupos que estão por trás. Para coroar essa catástrofe contra o povo brasileiro, acontece um misterioso problema na água do estado do Rio de Janeiro, onde a água passa a ficar meio barrenta, com um cheirinho assim, assado, porém, a água potável. A cobertura que está se fazendo do que está acontecendo no Rio de Janeiro, ela é absolutamente destrutiva, absolutamente calhorda e desproporcional. Porque se a água não está causando mal à saúde, ela está lá com a turbidez, está com um odor diferente, que é uma coisa muito subjetiva, porque a água em vários lugares do mundo você consegue perceber odores diferentes, até dentro do Brasil também, dependendo do tipo de tratamento que ela sofre, né? Mas os meios de comunicação estão jogando pesado em cima disso, mostrando que o carioca está quase bebendo água de esgoto. E o que acontece na sequência? O jornal de hoje aqui para o Rio de Janeiro, ele dá conta aqui do problema no estado, mostrando aqui numa foto aqui, né, onde é feita a coleta, e salientando também que o principal problema é o despejo de esgoto, de lixo, nos mananciais, o que também não deixa de ser um grave problema, que é o problema da pobreza, que não é enfrentado no Brasil. As populações vão morando à margem desses rios, sem esgoto, sem nada, os rios ficam sendo poluídos e isso acaba dificultando um melhor tratamento dessa água nas companhias de tratamento, né? E o editorial, para coroar todo isso que está acontecendo, reforça aqui o seu interesse em ver a Companhia de Água do Estado do Rio de Janeiro privatizada. E eles usam argumentos super falaciosos, como, por exemplo, a água de Niterói, que é feita por uma empresa privada, ser uma água melhor do que a água do Carioca, do Rio de Janeiro, aqui, da cidade do Rio de Janeiro, porque aqui ainda não foi privatizada. Uma calhordice sem tamanho, porque a água de Niterói vem de uma fonte, de fontes totalmente diferentes do que a água que vem para a cidade do Rio de Janeiro. Então, isso não tem nada a ver com a empresa ser privatizada ou não ser privatizada. Por que eles não revelam sempre, né, gente? Seria uma coisa mais honesta, mais transparente, de que lado que eles estão? Se são de pequenos grupos internacionais, grupos capitalistas, grupos do dinheiro, do que estarem ao lado do povo brasileiro. Nós sabemos dessa equação, né, que é a verdade absoluta que a gente observa ao longo de tantas décadas no Brasil. Quando as organizações Globo e Família Marinho estiverem de um lado, amigo, saia correndo para o outro, porque o povo brasileiro está sendo prejudicado exatamente do outro lado. Então, procure sempre se afastar desse grupo, da opinião desse grupo, dos editoriais desse grupo e das propagandas que esse grupo faz, porque até hoje eles nunca fizeram absolutamente nada que eles possam bater no peito e se orgulhar de ser uma coisa positiva para o nosso país. Gente, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!